Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos aprender a estrutura condicional do tipo switch. Essa estrutura, ela testa o valor contido em uma variável e a compara com os valores fornecidos em cada caso, representados pela palavra reservada case. Podemos ter quantos casos forem necessários na estrutura e quando um dos valores corresponder ao variável de teste, o código será executado. Por exemplo, eu vou criar aqui umas variáveis tipo inteiro, vou colocar como matrícula e vou colocar do tipo string, que é texto. Vou colocar aqui como nome funcionário. Ponto e vírgula no final. Em seguida eu vou colocar nessa matrícula, vou atribuir a ela o valor da matrícula. Digamos que o usuário ele digite a matrícula 123 e ele quer pesquisar essa matrícula 123. Aí eu vou criar essa estrutura switch para vocês terem uma ideia como é que funciona. Copio parênteses aqui e vou colocar a variável matrícula, que é o que eu vou pesquisar. Em seguida eu abro o português e vou colocar o case, ou seja, o primeiro case eu vou colocar case 123 dois pontos. Vou colocar o nome funcionário, a variável, e vou atribuir a essa variável o funcionário body, dois pontos e break, caso esteja encontrado. Ponto e vírgula. Agora eu vou inserir outros cases aqui, eu vou só copiar e vou colar embaixo. Vou fazer algumas alterações. Vou só alterar aqui a matrícula para não ficar igual, vou colocar 124, 125, 126 e 127. Aqui eu vou alterar, vou botar boot 01, boot 02, vou colocar boot 03, vou corrigir isso aqui e vou colocar aqui o boot 04. Já coloquei aqui os funcionários, boot 1, 2, 3 e 4 e o Batman aqui, e por fim eu vou colocar um default, porque caso não seja encontrado funcionário, o nome funcionário eu vou atribuir a código incorreto e vou dar um break também para parar, ponto e vírgula e ok. Após ter feito isso, eu vou imprimir na tela do usuário e vou colocar funcionário dois pontos e vou concatenar com a variável nome funcionário. Pronto. Após ter feito isso, do ok, ou seja, o que eu quis dizer, eu declarei a variável tipo inteiro, botei como matrícula, string no dicionário, e digamos que o usuário ele digite aqui no seu programa a matrícula que ele queira pesquisar o nome do funcionário e bota aqui 1, 2, 3. Automaticamente, quando for rodar o programa, ele vai procurar em cada caso for a matrícula 1, 2, 3, ele vai trazer o funcionário Batman. Caso a matrícula 1, 2, 4, ele vai trazer dessa variável que está armazenada o boot 01, que é o funcionário 01. E caso for 125, o boot 02 e assim sucessivamente. Por exemplo, se o usuário digitar aqui 125, ele vai apertar para rodar o programa, ele vai trazer um funcionário boot 02, ou seja, ele faz uma pesquisa dentro de cada caso. Caso ele encontre dentro dessa pesquisa aqui da matrícula, né, da variável matrícula, que ele vai digitar o código e encontrar, ele vai trazer o nome do usuário, do funcionário, desculpa, e vai parar o programa e automaticamente vai imprimir na tela
o nome do funcionário. Se ele errar, ele vai trazer o default, ou seja, um erro. Ele vai trazer o nome do funcionário e não vai ser encontrado, e automaticamente ele vai trazer o nome código incorreto. Por exemplo, se eu botar um dígito, não existe o código 128 aqui. Aí eu vou colocar aqui 128, digamos que ele digite 128 na tela, e quando for rodar o programa, vai aparecer funcionário e vai dizer código incorreto, ou seja, ele vai ter que buscar o código correto do funcionário. É isso que a suíte quer dizer. Ele cria uma estrutura que contém cada caso, e em cada caso, se for encontrado esse código, ou seja, essa sintaxe aqui que eu coloquei, ele vai trazer o nome do funcionário e vai parar o código. Se não for encontrado, ele vai trazer a estrutura default, ou seja, ele vai trazer o código incorreto. Eu vou colocar aqui novamente, vou colocar o funcionário Batman, ou seja, 123, ele pesquisa 123, e quando for rodar o programa, ele apertar Enter e vai aparecer o nome do funcionário Batman. Um exemplo simples, prático, só para vocês terem uma ideia como é que funciona. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.